Olá, bem-vindos a mais uma edição do PCM. E esta semana temos um programa, bem, como o das outras semanas, especial. Especial, claro. Boa noite, Luís. Olá. Hoje temos que nos portar bem. Hoje temos que nos portar bem. É mais um daqueles dias que temos cá malta que sabe mais do que nós para aquilo que nós estamos a fazer. Mas nós insistimos em trazer gente que sabe mais que nós. Então, mas o objetivo também é esse, até para que a gente aprenda alguma coisa ao fim deste tempo todo. E a prova de que nós sabemos tão pouco disto é que já dissemos a gente várias vezes desde que o programa começou. A gente? A gente. Pronto. Tu também já estás aí artilhada. Pronto, olha, já se sabe. Foste à concorrência buscar a... sabes como é? A Universidade FM ainda não me deu nada, é para o Natal. A Universidade FM ainda não fez 75 É Natal e é os meus anos, por isso, olha, viste? A Universidade FM não fez 75 anos ainda. Pronto, está bem. Quem fez 75 anos foi a Voz de Trás-os-Montes, fê-los há cerca de 2 semanas, no dia 9 de novembro, para ser mais exato, e hoje está connosco o seu diretor, João Vilela. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Boa noite. E é esta a história que hoje temos para vos contar, a história de quem conta histórias há mais de 75 anos. É, venha daí, porque nós hoje vamos nos portar muito bem. Aliás, como sempre. A 9 de novembro de 1947 surge o Jornal Semanário de Trás-os-Montes e Alto Douro, designado por A Voz de Trás-os-Montes, com sede em Vila Real e delegação em Chaves. Um projeto fruto da iniciativa de D. António Valente da Fonseca, bispo de Vila Real da altura, com colaboração do sacerdote Henrique Maria dos Santos, o primeiro editor do jornal. Hoje está connosco João Vilela, atual diretor deste semanário, para nos fazer percorrer os 75 anos de história que a publicação assinalou recentemente. Bem-vindo, João. Muito obrigado. Ao fim de 75 anos, que notícias tem a Voz de Trás-os-Montes ainda para dar? Primeiro, dá única e exclusivamente factos, enquanto notícias. E eu diria, espero que muitas, por muitos anos. Esse é o primeiro grande desejo de um projeto que conta já 75, eu estou há 8, e que faz parte de forma incontornável da região, porque noticia há mais de 7 décadas e meia e é um acervo particularmente relevante para conhecer estas 7 décadas da região de Trás-os-Montes e Alto Douro, em particular de Vila Real, onde o jornal está sediado desde sempre, mas eu quero acreditar que terá muitas notícias para dar. Aliás, nós fazemos um esforço para que possamos, na medida do possível, ser muitas vezes o primeiro a dar as notícias que consideramos mais relevantes e que as possamos dar com maior profundidade. Que sejam boas de preferência. Pois isso eu já não posso garantir. Mas, João, infelizmente, o ser o primeiro a dar a notícia começa a ser fácil demais aqui, não é? Eu diria exatamente o contrário. E por uma razão muito simples. Porque entramos no registro de que, ou melhor, numa outra perspectiva, entramos no registro de que as redes sociais hoje permitem a facilidade da comunicação. Aliás, não é só as redes sociais, mas a tecnologia permite que a informação circule a uma velocidade muito rápida. O que muitas vezes acontece é que a informação é dada de forma enviosada e falta rigor, falta profundidade à informação. E eu, quando quero dizer é ser os primeiros, é poder, ao mesmo tempo, dar o alerta, vamos deixar o alerta mais conhecido deste país de fora, é claro. Dar o alerta, mas com rigor, com profundidade e trazendo a informação que de facto interessa, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, há um acidente e aconteceu um acidente no local X ou Y e a informação fica um bocadinho por ali e depois acontece. E isto é muito difícil quando, por exemplo, estamos a falar de um acidente, conseguir ter dados rigorosos, porque
nós publicamos a notícia e temos depois uma série de comentários a dizer isso é falso. Não é exatamente assim, não foram 5 feridos, foram 4. Não foram 2 ligeiros, foram 3. Mas as informações que nós recolhemos é de fontes oficiais. Muitas vezes a informação só é, eu diria, consistente a partir de determinado momento, porque na circunstância em que ela acontece e durante 1 hora ou 2 é muito imprecisa. E, portanto, nós tentamos dá-la com precisão, mas nem sempre é possível, porque as fontes também, eu não digo que elas o façam naturalmente por mal, porque não fazem, mas é fruto da circunstância, é fruto da emergência do momento. Estou a falar desta circunstância, como poderia falar de outras, neste caso em particular a situação é um bocadinho diferente. Mas por isso é que eu digo que é mais difícil, ou seja, dizer aconteceu, provavelmente é mais fácil. Aprofundar a notícia, dar-lhe consistência, isso já é mais difícil. João, é um daqueles momentos, ainda há bocado dizíamos antes de começar a entrevista que nós raramente seguimos o guião, porque acho que me levantou aí uma questão interessantíssima das redes sociais, que por acaso até nem tínhamos aqui na entrevista. Nós estamos, o jornalismo, a imprensa, quem relata notícias e factos, está com um problema em mãos com as redes sociais, porque as pessoas ainda não perceberam que há uma diferença entre órgãos de comunicação social e as redes sociais. Nós na conferência que realizamos há dias, um dos temas, ou melhor, ela foi subordinada ao tema os desafios da imprensa regional no futuro, e um dos temas particularmente debatidos foi a questão das redes sociais e particularmente o facto de os jornais se adaptarem a estes novos tempos. E quando digo estes novos tempos, já não é só a questão de estar no Facebook ou estar no Twitter, é estar nas redes que de momento são aquelas que de facto têm mais utilizadores ou estão a crescer de forma substancial. O TikTok, o Instagram, e eu particularmente tenho alguma dificuldade, eu percebo a ideia que nós temos que de facto acompanhar os tempos, mas o TikTok não é propriamente uma rede informativa, uma rede particularmente lúdica. Eu não estou a ver, mas pode acontecer. Como é que se dão notícias numa rede lúdica? E a dançar, e a cantar, e com vídeos mais alegres, não estou a ver. Mas pode acontecer, e não digo necessariamente que não. Mas para responder à questão do Luís, eu acho que neste momento as redes sociais ainda são um tema que não está propriamente descoberto no que diz respeito a órgãos de informação. Eles são para nós, e eu posso falar da nossa experiência em particular, um canal muito importante de promoção e divulgação, mas ao mesmo tempo, e vou incluir aqui, por exemplo, o Google. O Google e a Facebook em particular são das duas maiores ameaças dos órgãos de comunicação social a nível mundial. Era isso que eu ia perguntar. São vistos como ameaça? Em primeira linha são uma ameaça, e eu digo isto por uma razão muito simples. Ninguém consegue ter uma oferta publicitária que é a principal fonte de receita da maioria dos órgãos, como aquilo que eles conseguem oferecer. É impossível de combatê-los. No preço, na dimensão, na audiência, é completamente impossível. E, portanto, desse ponto de vista é muito complicado. Qualquer órgão entrar no digital, sobreviver no digital, quando, eu vou falar agora em particular, quando nós, por exemplo, não temos audiência ou dimensão, se quisermos, e dimensão para chegar à audiência relevante para combater qualquer um deles. 10 milhões de habitantes onde os baixos índices de leitura são algo muito frustrante para nós, e eu diria um dos maiores, se não mesmo o maior problema que a imprensa em particular vive, mas as redes sociais ajudam por um lado, ou melhor, nós tentamos tirar proveito delas. É certo, mas ao mesmo tempo são altamente penosas porque nós não conseguimos rentabilizar produtos publicitários nas nossas páginas quando na realidade eles oferecem preços mais baixos, com mais projeção, com melhor audiência e conquistando naturalmente melhores resultados. E como se ainda não bastasse, nós estamos a produzir conteúdos que eles usam gratuitamente para conseguir atrair as pessoas que depois veem esses Mas esse é o que eu costumo dizer, que esse é o mérito deles. Eles descobriram no fundo a galinha dos ovos de ouro, em que outros trabalham para eles e eles tiram o proveito disso. E é verdade, é literalmente verdade. Sim, este conteúdo está a ser distribuído de forma gratuita. Exatamente. E eles agradecem, e alguns deles ainda bloqueiam porque entendem Sim. que não têm, pronto, mas concordo. Agora, de facto, nós neste momento, em termos de digital, dependemos fortemente deles, ainda que eles sejam altamente prejudiciais para nós.
João, falou há pouco da conferência que teve no âmbito dos 75 anos. Que balanço é que fez destas comemorações, deste simbólico aniversário? Eu confesso que, dado o ano que nós estamos a viver e que tem sido particularmente difícil, o espectro que acaba por acontecer no mundo, fruto de uma série de circunstâncias, em particular da guerra, levou a que nós, como toda a sociedade, ou a maioria em particular, sentiu o aumento dos custos de vida e nós, em particular, o aumento do papel. Sim, também tem sido uma loucura o papel. Particularmente o papel para jornal, porque tem... Ou melhor, antes da guerra acontecer, o problema já existia e agudizou-se de forma severa. Porque há poucas fábricas a produzir papel para jornal, não há concorrência. Juntando a isso o facto de o Canadá, a Rússia, o Brasil produzirem papel, mas a questão dos transportes acabou por ganhar uma dimensão, porque eles aumentaram de forma substancial e, portanto, a única opção na Europa foi a Finlândia, que a produção parou de janeiro a 15 de abril, ininterruptamente, e a Rússia. E, portanto, face à baixa quantidade de papel, os preços subiram de forma substancial e continuaram a subir até há dias. Recebi a informação há poucas horas que no início deste mês tinha voltado a subir de forma substancial, porque ele chega às gráficas e depois eles é que fazem repercutir o peso dessa impressão. E, portanto, esta dificuldade criou em nós também, ou limitou-nos na forma de nós produzirmos, vou-lhe chamar assim, os nossos 75 anos. E, portanto, nós tínhamos inicialmente pensado em algo mais simbólico. Não é que não tenha sido simbólico, mas ainda mais simbólico do que isto, ou seja, com menos atividades e com menos relevo, mas entendemos que, de facto, os 75 anos, pela dignidade do número em si, mas não propriamente do número, mas pela história que o jornal tem, que merecia, de facto, outro destaque e que esse destaque pudesse ter um simbolismo, não só um simbolismo, mas também um resultado prático e útil. E esse resultado prático e útil veio da conferência, que trouxe algumas conclusões. Eu diria, não são aquelas que nós gostaríamos, eu sabia que seria difícil nós chegarmos a um consenso ou a um resultado prático, mas, na realidade, o balanço, e para concluir a resposta, o balanço é particularmente positivo. Nós tivemos 3 iniciativas particularmente diferenciadoras. O dia da conferência, que culminou com um jantar de equipa. Tivemos uma iniciativa que chamamos 75 anos, 75 testemunhos, onde ouvimos 75, eu não diria personalidades, porque nem todos são personalidades, foram pessoas a quem de uma forma ou de outra estamos ligados, seja do ponto de vista da notícia, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista comercial, ou seja, ouvimos um bocadinho das pessoas com quem lidamos, ou diariamente, ou semanalmente, ou lidamos pontualmente. E concluiu, ou terminou no domingo, com um passeio que nós fizemos com alguns dos nossos assinantes, a Fátima, de forma simbólica também, porque o jornal tem um cariz católico, nasceu no seio da Igreja e, portanto, nós encerramos dessa forma. Eu diria, não podia ter encerrado da melhor maneira, porque correu particularmente bem. João, onde é que chegava aos Trás-os-Montes hoje em dia? Chega ao mundo, para não dizer ao universo. Em papel, nós chegamos a 17 distritos e ilhas. Há um que é o único que nós chegamos, que julgo que é Beja, não quero mentir, mas julgo que é Beja. Chegamos a mais de 200 concelhos, em termos de assinantes, e isto do ponto de vista do papel é vendido em banca no distrito de Vila Real, Bragança, Guarda, Porto e Braga. Porto e Braga e Guarda em poucas, e Viseu,
em poucas bancas, o número maior de bancas é Vila Real e Bragança, e depois, naturalmente, do ponto de vista digital, é ilimitado. E essa dispersão pelos 17 distritos e dos 200 concelhos é através dos assinantes, que certamente são ainda um grande peso num jornal com estas características. São pouco mais de 3.000 os assinantes em papel, é um número ainda significativo e tem sido uma batalha tremenda para nós conseguirmos suster a queda. E, portanto, o objetivo o objetivo que está instituído é terminarmos o mês com mais um do que aqueles que desistiram ou que saíram. O objetivo é esse, nem sempre nós conseguimos, mas felizmente o balanço, desde há 8 anos a esta parte, é positivo, tendo em conta que eu vou conhecendo a realidade nacional e da grande maioria dos meios, e tem sido difícil eles conseguirem suster, e nós temos conseguido suster com mais ou menos iniciativas, e essa é uma batalha que nós temos mês após mês. Nós criamos todos os meses campanhas especiais para a angariação de novos assinantes, seja no papel, seja no digital, com o objetivo de mantermos, porque são eles que fazem existir o jornal. Não há jornais sem leitores e, portanto, nós precisamos deles, eu diria, em primeira linha, mais do que da publicidade, porque sem leitores também não há publicidade, também não há jornal, e, portanto, nós dependemos mesmo da questão dos assinantes em particular. Os leitores serão mais, certamente, mas tem sido uma batalha tremenda, mas felizmente eu posso dizer que tem valido a pena. Eu devo confessar que eu só me tornei assinante da Voz de Trás-os-Montes quando apareceu a assinatura digital. Nunca assinei em papel. Ou seja, o que está a acontecer é mesmo uma diminuição de assinantes e não uma transferência para o digital. Não. Nós temos cerca de 10% dos assinantes do papel no digital. E, de forma clara, desde que lançamos o novo site, novo já não tem nada, mais recente, em março de 2021, o site e a aplicação, nós mais do que dobramos o número de assinantes no digital. E eles têm crescido, aliás, a campanha deste mês está a ser particularmente positiva, mas nós também notamos uma coisa muito particular, que é alguns dos assinantes do digital vão muito poucas vezes consultar informação. Alguns. Há um espectro. E esse espectro preocupa-nos porque... Sim, Luís, és um deles. Sim, eu vou lá quinta-feira buscar a edição em papel para ver em PDF. Não sei. Não vemos isso por assim. Estou a brincar. Eu sei, mas confesso-me, eu vou à quinta-feira buscar o PDF. De facto, não tenho, confesso, não tenho esse hábito de percorrer o site, a menos quando sai. Às vezes, através das redes sociais, sai o link, carrega-se. Mas a religião é à quinta-feira de manhã, ou à quarta, e buscar o PDF. Mas a grande maioria das pessoas neste momento faz a consulta através do Facebook. É isso. É onde chegam... Onde estão os leads, não é? 82% do fluxo vem do Facebook. Vem do Facebook, claro. E depois temos, naturalmente, aquelas pessoas que de forma muito simpática nos dizem, porque neste momento nós temos uma boa parte das notícias que são fechadas a assinantes, por razões lógicas, os assinantes têm que ter alguma vantagem, e nós neste momento temos uma produção diária de informação particularmente significativa quando comparado com há 1 ano e meio atrás. E há pessoas que simpaticamente nos vão dizer, não sei porque é que põem a notícia no Facebook e depois chegamos aqui, para lermos temos que ser assinantes. Mas é assim em todo lado. Como é óbvio, não? Pois, mas há pessoas que não concordam necessariamente com isso. Pois não. O problema é que, eu diria, não há nenhuma empresa que viva propriamente só de doar. Claro. Mas olha, para ficarmos equilibrados, lá em casa à quinta-feira anda toda a gente atrás do correio, que é para ver se o jornal veio ou não. Portanto... Um jornal para 3 pessoas, não é? Agora é. Mas está no nome da minha irmã, atenção. Que já não mora lá. Que já não mora lá. Mas o engraçado é que quando acontece a ver uma notícia no Facebook, eu não consigo abrir, porque eu sou assinante em papel, não é? Mando para o Luís, manda-me que é para eu conseguir ver. Estás a dizer que eu estou a piratear a conta da Voz de Trás-os-Montes? Nós e a maioria dos jornais temos plena consciência que uma assinatura em digital normalmente é partilhada. Claro. A nossa só é partilhada, mas repara, o valor que custa o PDF, a assinatura digital, é muito baixo. São 20 euros por 25. ano. 25 por ano. É baixo. Mesmo em papel é baixo. Sim, são valores relativamente baixos quando comparados com grandes jornais nacionais, sim. Que às vezes não nos dizem tanto, porque as notícias que saem lá não têm a proximidade que têm localmente.
João, em 2014, quando tomou conta do jornal, foi dito que o compromisso era tornar o jornal um produto sustentável e atrativo para a população. 8 anos depois, este objetivo está conseguido? Curiosamente foi reforçado no discurso do Samuel Cunha, que é o administrador do jornal, foi reforçado no discurso de abertura da conferência. Eu diria sustentável é mais uma batalha, mas faz parte de algo que consideramos imprescindível para tornar o jornal, ou melhor, para que o jornal se mantenha independente. Se ele não for sustentável, nós estamos naturalmente dependentes financeiramente ou economicamente de terceiros. Essa dependência obriga-nos naturalmente a perder a independência editorial. Isso deixa naturalmente de ser um jornal. E, portanto, essa é uma questão não só que está firmemente instituída, mas que é mesmo necessária para que o produto, enquanto produto editorial, seja naturalmente independente e transparente. Quando isso deixar de acontecer é de veras preocupante, e eu diria que certamente também já não estarei por lá. João, como é que se conseguem cobrir 35 concelhos com os meios que têm à disposição, que não são muitos? Não conseguem. Nós fazemos naturalmente um esforço para fazer valer o nome do título, A Voz de Trás-os-Montes, ainda que neste caso é A Voz de Trás-os-Montes e Alto Douro e Douro Sul, se quisermos. Sim. Mas o foco naturalmente é o distrito de Vila Real, em primeira linha pela história que nós temos, associado ao nascimento do jornal, e depois eu diria o resto do território. Logicamente que a notícia também manda na perspectiva de se é relevante, muito importante, não há limitação geográfica. Eu diria, a igualdade de circunstância, nós demos prioridade à proximidade. E, portanto, temos prova do esforço que temos tido para esta proximidade. Foi a abertura da delegação que tivemos em Chaves, para cobrir o Alto Tâmega em 2020, mas eu diria que com os meios que temos não conseguimos cobrir, por muito que gostássemos, todo o território onde definimos a nossa área de informação. Mas tentamos, na medida do possível, chegar lá. Como é que tem sido essa experiência? Ter alargado para o Alto Tâmega e Barroso? Nós não alargamos. Nós, na realidade, já estávamos... Sim, mas fazer uma edição mas fazem uma edição separada? Não. Já não fazem? Não. Ou melhor, a pandemia obrigou-nos... Há aqui uma história muito curiosa, eu não queria contar porque vamos perder muito tempo. Mas rapidamente. Resumo. O ano de 2019 foi um ano que nos correu particularmente bem. Muito bem. A todos os níveis. E nós optamos por, naturalmente, fazer avançar projetos que estavam, eu diria, não necessariamente na gaveta, mas estavam pensados, mas que nunca executamos. E um deles foi avançar para o território do Alto Tâmega por uma série de motivos, mas um em particular. É um território riquíssimo, é uma área onde existe muita população, muitas empresas, e que do ponto de vista informativo não estava propriamente, eu diria, explorado. Mas havia um problema, a questão cultural associada a Chaves, Vila Real, levou-nos a repensar a forma, porque nós temos no alinhamento do jornal, ou tínhamos na altura, a segunda ou a primeira secção informativa do jornal de âmbito local era Vila Real. E nós sabíamos que nessa circunstância isto nunca entraria em Chaves. Nunca, até por experiências que já tínhamos tido antes. E então optamos por pensar numa alternativa e numa solução que nos pudesse criar um produto não exatamente autónomo, mas que pudesse ser mais direcionado especificamente ao Alto Tâmega. E, portanto, em 2020 nós decidimos abrir a delegação, criar uma segunda edição, chamada Alto Tâmega, que era parcialmente independente, ou seja, havia uma parte da informação que só saía lá e havia uma parte da informação que só saía na edição regional. Decidimos apostar na criação de um mini estúdio de vídeo nas nossas instalações, reformular o grafismo do jornal e apresentar um novo projeto
gráfico, mas também com novas secções informativas. Portanto, algo arrojado para o início do ano. Nós abrimos a delegação, apresentamos 2 edições e chegou uma pandemia. Pois, estragaram tudo. E, portanto, nós fomos obrigados a voltar atrás um bocadinho na questão não foi um bocadinho, foi bastante, na questão das edições múltiplas, paramos e retomamos em outubro do ano passado. Também fruto de uma circunstância particular, o jornal local que existia em Chaves fechou e nós decidimos, vamos aproveitar a oportunidade porque está órfão e, portanto, vamos voltar novamente às edições múltiplas. Com uma vantagem naturalmente particular para quem estava lá, porque havia uma quantidade maior, aqui não era só a quantidade, também eu diria a qualidade, mas a quantidade era um maior número de páginas com informação do Alto Tâmega, particularmente de Chaves, e correu muito bem, até que no final do ano somos não necessariamente surpreendidos, mas alertados para o problema com a produção de papel na Finlândia, que ia entrar em greve a fábrica, ou os trabalhadores, e, portanto, que isso ia obrigar, de forma incontornável, a uma subida enorme do papel. Portanto, nós voltamos no final do ano a suspender fruto desta questão. E, neste momento, o que acontece é que nós temos a mesma edição no miolo, ou seja, no interior, e temos 2 capas diferentes. Uma para o Alto Tâmega e outra regional para o restante território. Há ainda uma outra alteração que se prende, por exemplo, esta semana é uma delas, em que a última página também, na maioria das vezes, também é diferente. Portanto, pode ter, neste caso tem esta notícia mais voltada para o lado de cá, do lado de lá tem 2 notícias, uma mais do lado de lá, outra mais do lado de cá, mas nós temos essa flexibilidade de destacar mais a informação mais relevante de um lado e de outro, para que nas bancas aquilo que é mostrado ao público seja mais atrativo. João, não deixa de ser, apesar de todos os percalços, não deixa de ser uma iniciativa inovadora e arrojada, que não é muito normal ver na imprensa regional, e vocês fizeram-no. Nesta altura em particular, muito menos. Nesta altura, em 2020. Nesta conjuntura, exato. Não obstante, e para que as pessoas percebam lá em casa, porque se calhar já se aperceberam que está efetivamente muito trabalho e nada aparece do ar, quantas pessoas trabalham na Voz de Trás-os-Montes? Quantos jornalistas estão? Nós neste momento temos 3 jornalistas de forma permanente, temos mais 2 colaboradores regulares, no ponto de vista da informação generalista, e depois temos vários colaboradores desportivos que, na maioria dos casos, não só, mas na maioria dos casos acompanham o futebol ao fim de semana. E tudo isto produz todas as semanas esta edição com 40 e tal? Não, neste momento, fruto desta questão do papel, houve uma redução do número de páginas, ou seja, estamos neste momento com uma média de 28, 32. Mais os conteúdos que estão online, obviamente. Mas a nossa média normal, em circunstância normal, seria 36, 40 páginas. Exatamente, portanto, é uma equipa relativamente pequena que faz acontecer um jornal que... Muito pequeno, eu diria que não é, mas é quase um pequeno grande milagre, porque, ou seja, neste momento nós não produzimos só a edição em papel, há um fluxo de informação que é produzido diariamente para o online, não falando particularmente das edições especiais que, e tenho este número de cabeça porque foi dito ainda há dias e fizemos esse levantamento, nós produzimos em 8 anos mais de 110 edições especiais, algo que é particularmente relevante tendo em conta que algumas delas são um verdadeiro serviço público. Ou seja, não vão única e exclusivamente de encontro àquilo que é um produto estritamente comercial ou editorial ou um conjunto dos dois, mas foram verdadeiro serviço público e, portanto, é exatamente a mesma equipa que os produz e, portanto, daí dizer que é um pequeno grande milagre. O que norteia a Voz de Trás-os-Montes ainda é o lema formar e informar? Eu acho que isso devia nortear qualquer jornal. Não deixa de ser particularmente relevante que um jornal que se presta, qualquer um, a informar, ao mesmo tempo não deixa de formar, ou seja, o objetivo não é propriamente deseducar as pessoas ou levá-las a seguir... É obrigá-las a pensar um bocadinho.
Pronto, mas eu diria que neste sentido acho que é a obrigação de qualquer jornal. Foi o lema durante muitos anos da Voz de Trás-os-Montes, ou o slogan também, e eu diria nós mantemos, porque parece-me que é completamente incontornável não seguir este lema, mas nós ou qualquer outro jornal que produza informação. Informar é incontornável, faz parte de formar, acho que está... eu não diria quase umbilicalmente ligado à questão da informação, mas está quase à obrigação de serviço que é prestado por um órgão de informação. E é por isso que os órgãos de comunicação social regionais são muito importantes, porque também nos obrigam a pensar um bocadinho sobre as coisas que nós temos cá a acontecer. Isso é um bom tema para a segunda parte. É, mas antes disso... Uma palavra sobre a Voz de Trás-os-Montes. Uma palavra é difícil... surgem muitas. Primeira. Sucesso. Uma palavra sobre jornalismo. Verdade. Uma palavra sobre imprensa regional. Indispensável. Uma palavra sobre Trás-os-Montes. O Reino Maravilhoso, são duas. Uma palavra sobre redação da Voz de Trás-os-Montes. Força de trabalho, são duas. Uma palavra para os jovens jornalistas. Dá 2 ou 3, João. Um enorme desafio que têm pela frente, mas que considero, e quero dizer isto porque o jornalismo não é propriamente uma área que hoje seja particularmente atrativa, mas acho que o serviço que está por trás do jornalismo, ou seja, informar, é tão digno e tão importante hoje em dia que eu considero relevante do ponto de vista de que a democracia está ligada à informação e, portanto, quem faz informação de forma séria tem um papel particularmente relevante. Portanto, é um desafio tremendo, mas que vale a pena. Olha, só por causa de ter dito isso tudo, até lhe dava mais meia dúzia de minutos para continuar. Mas não temos. Uma palavra para os leitores da Voz de Trás-os-Montes. Continuem a acompanhar-nos e continuem a ler. A Voz de Trás-os-Montes, mas se não for a Voz de Trás-os-Montes, continuem a acompanhar a imprensa, seja ela regional ou não, mas que leiam, é importante. Nós hoje estamos a conhecer a história dos 75 anos do jornal A Voz de Trás-os-Montes, o jornal que há 75 anos, precisamente, está a formar e a informar toda a nossa região. E vamos continuar a ouvir na segunda parte. Vamos continuar a ouvir porque acho que ainda há aqui muito para dizer. Venha daí. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valdouro. Vamos, em 2022, continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Universidade FM. Mua! Estamos de regresso para a segunda parte do PCM desta semana. Estamos a falar com o João Vilela, é o diretor da Voz de Trás-os-Montes, que fez 75 anos. Não é o João, o jornal. Sim, o diretor da Voz de Trás-os-Montes que fez 75 anos. Está lá a vírgula. Na legenda aparece a vírgula. Mas puseste assim? Se automática a aparecer. João, o que é que o fascina como diretor da Voz de Trás-os-Montes? Mas em que aspecto? Pessoal, profissional? A família? Particularmente, porque acho que faz parte das nossas raízes. Depois, uma questão muito particular que tem a ver com o nosso território e com a nossa região. Ou seja, eu fui uma pessoa desde sempre muito ligada às minhas raízes e à minha terra em particular. Mesmo quando estive fora, quando digo fora mesmo da região, durante 13 anos, nunca deixei de vir aqui com muita regularidade. Aliás, curiosamente, ia com mais regularidade à minha terra quando estava em Coimbra do que vou hoje, porque o tempo não me permite. E, portanto, sou verdadeiramente um apaixonado pelo nosso território, tenho uma pena tremenda de não conhecer tudo aquilo que eu gostaria e temos tanto para oferecer, e acho que quando decidimos, e falo contra mim, quando decidimos fazer férias ou fazer períodos curtos de lazer fora daqui,
desperdiçamos o enorme que temos cá. Porque temos tanto ou mais, ou ainda melhor, do que aquilo que encontramos fora. E, portanto, o território fascina-me imenso. E depois, por fim, as pessoas, aquelas com quem eu posso, na realidade, aprender, aquelas que têm tanto para me ensinar pelas suas vivências e pelas suas experiências. E eu diria que, para não desenrolar mais, acho que a família, a região e as pessoas são, de facto, os três que mais me fascinam. Como é que é um dia na redação da Vozes de Trás-os-Montes? Eu diria, mais do que dizer redação, para mim é mais alargado. No jornal, no seu todo, porque não vivo, passo a expressão, na redação o tempo todo, ainda que eu esteja exatamente ao lado, mas é muito mais do que a redação. Eu diria que todos os problemas, ou a grande maioria dos problemas que vão chegar, acabam por ir bater à minha porta, problemas e outro tipo de situações, e portanto eu diria que ele começa cedo, particularmente cedo, e normalmente acaba tarde. Especialmente à terça-feira, não é? Agora à segunda. Agora à segunda, pois, porque ele passa para a quarta, não é? Ele sai à quarta, portanto esta foi uma mudança drástica, mas já lá vou. Mas tirando, e ainda bem que o Luís fez esta introdução, tirando a segunda-feira, que neste momento é um dia diferente dos outros, de terça a sexta-feira, eu chamo-lhe os dias mais normais, porque o dia de fecho é sempre um dia mais instável, mais agitado, mais nervoso, de maior nervosismo. Nos restantes dias, eu diria, é a batalha pelas notícias, pela publicidade, por tratar de resolver assuntos que muitas vezes estão pendentes e que vão sendo empurrados para os dias seguintes, planificar o futuro, quer seja em termos das edições regulares que nós temos, quer seja em termos de projetos novos que estejamos a desenvolver ou a projetar, e este, por exemplo, é um período particularmente agitado, é o mais agitado do ano, porque temos vários projetos, eu diria regulares. O Natal é uma altura particularmente importante para nós do ponto de vista publicitário, mas também pela particularidade que tem, dezembro assume, não sei se por estarmos mais imbuídos no espírito natalício e no espírito familiar, acabamos por acrescentar um bocadinho mais de calor humano, se é que se pode dizer assim, ao que está no jornal e à questão associada da família, mas eu diria que são normalmente dias agitados, não há dias calmos, quer na redação, quer no jornal. Estes, neste momento, são particularmente agitados. João, para quem não sabe qual é a dinâmica do jornal, como é que se prepara um semanário regional? Em particular, o seu papel. Escolhe as notícias, orienta as peças. Como é que é essa dinâmica ali? Nós já temos uma rotina, eu diria, muito bem instituída. Não está exatamente automatizado, mas muito bem instituída. O processo que leva desde a preparação até à conclusão da edição está bem definido. Cada um tem as suas responsabilidades e eu não sou propriamente, nunca fui, nem sou propriamente pessoa de estar a olhar em pormenor, até porque o meu tempo também não dá, mas em pormenor para o trabalho que cada um desenvolve, até pela confiança que tenho nas pessoas que trabalham no jornal, e que todas elas são experientes e que já dominam o processo. Portanto, o meu papel é de ajudar na preparação, de acompanhar o processo, e vou fazendo gradualmente, de forma, eu diria, inconstante, no sentido de eu posso neste momento estar, por exemplo, a olhar para uma página, de repente sou interrompido por um outro assunto, o assunto parou e quando vou a dar por ela passaram 3 ou 4 horas e eu ainda tenho aquela questão para ver. Ou seja, por muito que eu quisesse e por muito que eu gostasse, numa altura em que nós estamos, por exemplo, a fechar,
eu não consigo desligar tudo o resto. E, portanto, há situações que não podem ser passadas para segundo plano e, portanto, eu não deixo de resolver. Se calhar, provavelmente é um defeito meu, mas eu não deixo os outros assuntos, quando eles são de facto relevantes e importantes e precisam de ser agilizados, por causa da questão do jornal. Isso muitas vezes também acaba por ajudar a atrasar o processo. Mas eu diria que, se me é permitida a expressão, a máquina está muito bem aliada e, portanto, eu olho para a produção de forma muito mais vincada numa fase final, onde se calhar e muitas vezes já não é a altura ideal, mas se tiver alguma coisa a corrigir, normalmente quando estou a corrigir, não estou a corrigir no sentido quer do próprio enquadramento, quer daquilo que eu entendo que são os termos mais adequados. Nunca tive por hábito estar a alterar textos, ainda que a função me permite, eu diria, e é quase uma obrigação minha, porque a responsabilidade de tudo aquilo que sai é minha, em primeira linha, para o bem é de toda a equipa, para o mal sou eu que vou responder em primeiro lugar por alguma falha que eventualmente possa acontecer. Mas felizmente, eu diria, não tem acontecido, mas tento ir acompanhando juntamente com a equipa e numa fase final do processo é quando eu presto mais atenção. Neste momento, e como nós mudamos a nossa forma de trabalhar no que diz respeito ao fecho de edição, só para contextualizar, quando nós saímos à quinta-feira, a edição fechava na madrugada de quarta-feira, ou seja, de terça para quarta, e eu diria que a média de nós fecharmos a edição eram 2, 3 da manhã. Era um dia particularmente cansativo para a equipa, particularmente desgastante. Na quarta-feira de manhã tínhamos que estar de volta relativamente cedo, e entendeu-se que por tudo que consubstanciava esse fecho de edição e o resultado prático para o leitor, nós não estávamos de facto a tirar mais valias disso. Pelo contrário, o desgaste era tremendo. Entendeu-se que, e também já era uma questão antiga, que antecipar a data de saída para quarta-feira era muito mais benéfico para todos, seja para a equipa, seja para os leitores, porque passam a receber a informação mais cedo. Logicamente que isto tem outro tipo de implicações, o planeamento tem que ser diferente, a agilidade tem que ser outra, mas isso permite-nos, por exemplo, que a segunda-feira seja um dia mais longo, mas que, e da pouca experiência que temos desta mudança, 11, meia-noite, o processo está semi-finalizado. Terça de manhã, nós, de forma mais fresca, mais sóbria, analisamos todas as páginas que estão concluídas, fazemos 1, 2, 3, 4 revisões as que forem necessárias, sabendo nós que temos um limite, que é ao final da manhã, o jornal tem que ir para a gráfica. E eu diria que, do ponto de vista global, se tivemos todos a ganhar com isto, ainda estamos a adaptar-nos, mas eu diria que, indo de encontro à pergunta do Luís, que o meu papel é mais um numa equipa que já está tão bem aliada que está quase automatizado. Já sentiu que lhe faltavam notícias para fechar uma edição? Não. Aliás, isso é difícil e é precisamente o contrário. Nós, na maioria das vezes, e agora em particular, que temos menos páginas, somos forçados a selecionar a informação. O que já me aconteceu, e por mais do que uma vez, foi dificuldade em escolher os temas para a capa. Ou, por exemplo, a fotografia para a capa. E isto porque a capa, sendo aquilo que espelha o que à partida está no interior, não é o que à partida está mesmo, mas ou uma parte daquilo que está no interior, é importante que a foto tenha qualidade, tenha profundidade, tenha alguma substância noticiosa e o próprio tema, e este pormenor é importante, possa ir de encontro ou possa ser minimamente interessante para a maioria dos leitores. Nem sempre isso acontece, nem sempre isso é possível, mas o objetivo é que ele possa chegar ou possa interessar a uma boa parte, ou uma boa maioria, ou ser particularmente interessante para uma maioria. Nem sempre isso acontece e às vezes é difícil selecionar os temas para a capa por esses dois fatores. Ou seja porque, no meu entendimento, quando estou a fazer essa seleção,
não há, dos temas que temos, um ou outro que mais se destaque, e que se destaque também no sentido de poder ir de encontro à maioria dos nossos leitores, ou então uma fotografia que de facto possa ser interessante e possa ter qualidade suficiente para ser enquadrada na capa. João, estava há pouco a dizer que agora a dificuldade às vezes é ter notícias a mais. O facto que é um fenómeno que temos assistido, e já que há uns anos tivemos aqui o Carlos do Vivador e ele disse-nos mais ou menos a mesma coisa, o facto de assistirmos agora a uma inundação de comunicados de agências de comunicação, de câmaras municipais que às vezes invadem as redações e quase que pedem para ser publicados. Isto não se pode correr o risco de às vezes o trabalho que depois tem que ser feito quando se produz uma notícia, de verificar, de apurar, de confirmar todos os factos. Não pode haver a tentação de às vezes se começar a desleixar um bocadinho neste trabalho. Desleixar não é o termo, mas de queimar etapas. Queimar etapas que são normais no processo. Porque há uma tentação muito grande nos órgãos de comunicação locais, um pouco pelo país todo, e nota-se isso de às vezes, bem, a notícia já vem feita, se calhar é só copiar e enquadrá-la na página tal. Não sente isso? Sinto, ainda que connosco isso é absolutamente proibido. Está plenamente definido, estipulado, escrito, sob que medida é que nós publicamos, e não no papel, isso no papel é até todo impensável, mas particularmente no online, e por causa da questão, somos os primeiros a dar determinado tipo de informação. Eu não aceito que alguém pegue num texto e faça um copy-paste e o publique no online. No papel isso nem sequer é uma questão. Mas eu percebo aquilo que o Luís está a dizer, e infelizmente é uma tendência, e é uma tendência pela falta de recursos humanos, pela dificuldade que os meios têm em poder dar resposta, ou seja, ou pelo contrário, têm poucos meios, não conseguem dar resposta, então vamos facilitando e queimando etapas, aquilo que o Luís está a dizer. Nós não fazemos isso, não tenho conhecimento de que alguma vez isso tenha sido feito. Como qualquer ser humano, nós também falhamos, claro, não somos imunes ao erro e à falha, e também às vezes tendamos a agilizar e apressar, mas esse não é o método, esse não é jornalismo de todo, e esse, aliás, é um mau princípio. Porque no momento em que nós tentamos saltar etapas, e eu já disse isto várias vezes, e às vezes para as pessoas perceberem melhor como é que as coisas funcionam. Aquilo que um jornalista faz, sendo de facto jornalista, pegando num texto, não o editando ou mudando-lhe o título só para mostrar que veio alguma coisa diferente, e publica, a única coisa que está a fazer é eliminar o seu posto de trabalho. Pois. E eu já disse isto várias vezes. Para fazer esse tipo de trabalho, um jornal não precisa de jornalistas, precisa de redatores que redigem textos e que editam textos. Não precisa de jornalistas. Mas não é essa a função do jornalismo. O jornalismo relata factos. Não quer dizer que não recebam um comunicado de imprensa. Tem que o tratar. Claro, tem que a preferir. Tem que verificar os factos. Às vezes, eu posso dizer, se calhar verificam-se na totalidade, se calhar essa etapa muitas vezes não é queimada, mas é agilizada. Isto também porque nós partimos do pressuposto, e no jornalismo não deve haver o princípio de estarmos a partir de pressupostos, passa a redundância, de que, por exemplo, a fonte que enviou o comunicado é oficial, e quando não é. Ou seja, eu posso criar um e-mail, dizer que estou a enviar um comunicado de uma determinada empresa ou de uma determinada entidade, forjar o contexto e enviar. Claro. E tenho a certeza que haveria meios que o publicavam. Sim. E o papel do jornalismo é precisamente filtrar isso. É essa a obrigação. Agora, logicamente, no contexto em que vivemos, poucos meios, ou cada vez menos meios, cada vez menos recursos, há, infelizmente, a dificuldade. Não, a dificuldade de poder acudir, passa a expressão, a tudo e a todas as funções e as exigências que neste momento existem, que para agilizar saltam-se etapas, quando não deve acontecer. E depois saem rodapés impressos. Nunca aconteceu na Voz de Trás-os-Montes, que fique claro. Rodapés impressos. Dos comunicados. Já vi. Não aconteceu na Voz de Trás-os-Montes, que fique claro. Uma das coisas que, por exemplo, me incomoda profundamente, e acho que é muito mau, e acho que às vezes não há percepção de realidade, é quando se publica de facto um comunicado e depois ainda por cima se assina a Comissão Política XPTO ou Câmara Municipal Z ou F. Sim. E eu disse,
Mas isso é publicidade. Isto, na realidade, é publicidade, não é jornalismo. Que tem um enquadramento legal também, não é? Exatamente. Como é que olha para a imprensa regional? E que futuro é que vê? Eu sou otimista. Há outras questões onde eu sou pessimista. Neste, eu sou particularmente otimista. Ainda que, e tendo em conta a discussão que tivemos na conferência há dias, e peço desculpa por estar a referi-lo, mas está quente, ainda é recente, não há um consenso de qual o caminho a seguir. Principalmente não há uma perspectiva ou uma luz ao fundo do túnel que diga um modelo de negócio que torne o projeto sustentável e independente e que possa, de facto, dar-lhe garantia de futuro. É este. Não existe. Fala-se muito na questão do digital, profundamente que até a questão da transição para o digital está neste momento na moda. Eu acho que a transição para o digital tem que ser natural, não pode ser forçada, e eu dei um exemplo muito prático falando desta questão do digital que eu considero que é importante e, aliás, nós temos estado a segui-lo. Em 8 anos que aqui estamos, nós lançamos 2 sites, ou melhor, e depois este já é o segundo site que mudamos com o objetivo de facto de melhorar para nós, mas particularmente para os leitores, uma aplicação. Portanto, nós estamos a fazer o caminho para o digital, mas quando os 2 exemplos, eu diria, haverá mais, mas aqueles para mim são os 2 exemplos que do ponto de vista de sustentabilidade têm sucesso, é o Público e o Expresso. E estamos a falar de 2 projetos que têm cerca de 50 mil assinantes, o que é um sucesso tremendo. Mas eu vou retirar ao espectro da população nacional, que é o potencial da audiência, não 10 milhões, mas 5 milhões. E se nesses 5 milhões o Expresso e o Público são jornais nacionais que conseguem 50 mil assinantes, qual é o potencial de qualquer jornal regional, esteja ele no litoral ou no interior? É logicamente muito mais baixo. O que é que eu quero dizer com isto? Mas o futuro está onde? Se eles não conseguem chegar aos 100 mil e têm um espectro enorme, até quanto mais não seja, por estarmos a falar de 2 jornais de referência a nível nacional, isso é uma garantia naturalmente de sucesso. O que é que acontece com os jornais regionais? Torna-se muito mais difícil. Portanto, eu acredito que o digital passará pelo futuro, ou melhor, o futuro da imprensa passará muito pelo digital, mas a imprensa regional em particular continua a ter um papel relevante. Mas relevante que é a informação que é vista na televisão, que é ouvida na rádio, estou a falar naquilo que é nacional e que é consumido pela maioria da audiência nacional, o que é visto nas redes sociais ou o que é visto nos sites das publicações nacionais, não é aquilo que se passa em cada uma das regiões. Isso é dado pela imprensa regional. E, portanto, o valor da imprensa regional está aí. Ou seja, ninguém tem conhecimento do que se passa à sua volta se não tiver órgãos de comunicação social locais ou regionais. E, portanto, esse é o primeiro ponto de ordem. Agora, qual o caminho a seguir e onde é que eles se vão tornar autónomos e sustentáveis? Essa é uma questão difícil de responder neste momento. Particularmente difícil. E quando estamos a falar que, por exemplo, foi uma questão que foi particularmente aprofundada, e a discussão que tivemos na conferência, quando digo discussão no bom sentido, foi extremamente interessante, porque 98% dos órgãos de imprensa regional ou local que existem em Portugal sobrevivem de papel. Devem-se recordar, tão bem quanto eu, que aqui há uns anos, quando começou a surgir a questão do digital, vaticinou-se o fim dos livros em papel e era no digital. Felizmente isso não aconteceu. Eu diria que, acreditando que o papel vai continuar a diminuir, é um facto, quanto mais não seja porque as gerações mais novas não têm esta plataforma como consumo o prático e utilizam mais o digital. O que acontece é que a imprensa regional e local e os meios de comunicação social locais vão ter que encontrar um caminho alternativo. Eu acredito que esse caminho vai ser encontrado, que vai passar também pelo digital. Não acredito, muito sinceramente, que o papel termine em breve ou em poucos anos, conforme dizem, que, aliás, já diziam há vários anos, mas cada vez mais dizem papel, mais 4 ou 5 anos e desaparece. Não acredito, de todo, que vai diminuir, é certo, mas vejo o futuro na imprensa regional.
Isso não tenho dúvidas. Os carros elétricos estão para se impor há quase 100 anos. João, nesse futuro, quais é que são os grandes planos e as novidades que a Voz de Trás-os-Montes tem para os próximos tempos? O primeiro de todos é continuarmos resilientes e independentes. Esse é o primeiro de todos. O segundo é que continuemos a encontrar, seja na publicidade, seja no digital, seja por outras vias, sustentabilidade económica que possa garantir a independência do título. Nós estamos neste momento, aliás desde há algum tempo, a procurar de facto esse caminho que a própria imprensa regional também procura, no sentido de encontrarmos a galinha dos ovos de ouro, no sentido de modelo de negócio sustentável, porque não podemos continuar a olhar para a publicidade como a sustentabilidade futura é ainda neste momento, mas não será a futura, porque no digital não há muitas perspectivas disso acontecer. E, portanto, nós continuamos, eu diria, diariamente, procurar, seja noutros meios, seja noutros países, noutras realidades, conhecimento, informação, porque eu acho que as pessoas muitas vezes têm a dificuldade em assumir e aceitar que não é que vão copiar, mas que o conhecimento e a experiência dos outros não é válida. É válida, é importante e muitas vezes ajuda-nos a abrir horizontes. E é um bocadinho disso que nós procuramos. E, portanto, eu fundamentalmente procuro que o projeto continue a ser sustentável, que não é fácil, mas esse é, no imediato, a primeira grande preocupação, sustentabilidade. Vamos ao nosso contrarrelógio, Ana. Sim, porque estamos assim... Contrarrelógio também. Contrarrelógio, portanto são 10 perguntas para 1 minuto. É mesmo contrarrelógio, não será fácil, mas... Tá? Tá. Notícia que o marcou como diretor da Voz de Trás-os-Montes. Foram tantas. Foram várias. É difícil escolher uma em detrimento das demais, por motivos diferentes. Eu já estou a perder muito tempo, não é? Já foi meio. Já foram 30 segundos quase. Mas Primeira. Olha, vou dar uma que foi diferente. A questão de quando fomos campeões europeus, em contraste com outra situação particular, porque tivemos que o fazer na mesma edição, com o falecimento do anterior diretor, o Padre António Maria Cardoso. Okay. Ou seja, duas notícias contrastantes, mas que tivemos que dar. Qual foi o dia mais difícil no jornal? O dia mais difícil foi no momento em que descobrimos que houve... já aconteceram erros e falhas, infelizmente todos nós temos, mas aconteceu uma falha numa edição da revista da publicação das 500 maiores empresas, que nós conseguimos felizmente detectar parcialmente a tempo e que tivemos que pedir uma reimpressão desse plano e fizemos uma substituição dos jornais que nessa edição seriam encartados com o Jornal Expresso, e fizemos uma substituição relâmpago aqui em Vila Real, porque no meio de tanto azar os jornais que deviam estar no Porto vieram para Vila Real por engano também, e portanto nós fizemos a substituição nesse mesmo dia, ou seja, reimprimimos o plano, fizemos a substituição das páginas e enviamos os jornais de volta para serem encartados no Expresso. Se pudesse escolher, que jornalista queria ter na sua equipa? Nenhum, tenho os melhores. E quem é que não gostaria de ter? Fora. Sim, de fora, claro. Eu haveria alguns exemplos, mas acho que não quero referir suscetibilidades. Qual foi a edição que mais gosto lhe deu? Foram tantas. Mas acho que uma edição que me marcou particularmente foi, e eu ainda a revi há dias, foi a edição dos 70 anos do jornal, que foi em 2017, e foi por um motivo muito particular. Foi
construída de forma, eu diria, particularmente normal, mas com um simbolismo muito próprio, ligado à primeira comemoração que nós tivemos a sério de um jornal que na realidade nós não sentíamos com 70 anos, mas com 3 ou 4, mas que acabamos por sentir o simbolismo no momento em que isso aconteceu e nessa data. Qual prefere, Notícias de Vila Real ou A Voz de Trás-os-Montes? Acho que é fácil responder. A Voz de Trás-os-Montes. Tirando A Voz de Trás-os-Montes, qual o seu jornal favorito? Por tudo aquilo que me diz, o Jornal de Notícias. Online ou papel? Papel. Sítio favorito na região? Castelo do Douro. Qual é a notícia que um dia gostava de dar? Que estava encontrada a cura contra o cancro, por exemplo. João, muito obrigado. Confessemos que as perguntas não eram fáceis. Foi talvez um dos contrarrelógios mais duros que conseguimos Mas fazer. olha, calma, porque alguém me conseguiu ultrapassar. Não, sim. Portanto, já, É que eu também sou assim. já alguém te superou os teus... Quanto tempo demoraste? 2 semanas a responder, não foi? Num mês quase. Mas não é fácil, até porque eu gosto de ser particularmente ponderado na resposta. João, temos mais... mas são 2. Vá, eu faço a primeira, Ana faz a seguinte. Onde é que o João se vê daqui a 10 anos? Sinceramente, espero na Voz de Trás-os-Montes. E onde é que vê A Voz de Trás-os-Montes daqui por 10 anos? Espero que como o órgão de referência na região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Que já é. Que já é, mas daqui a 10 anos que pelo menos se mantenha, se não for melhor, pelo menos se mantenha. Eu só acrescentava que continuasse a haver público, população em geral, a ler A Voz de Trás-os-Montes ou qualquer órgão de comunicação social regional, para que não aconteçam coisas estranhas que depois ninguém percebe porque é que aconteceram. Nós hoje estivemos connosco o João Vilela, é o diretor da Voz do Trás-os-Montes, o jornal que há 75 anos nos conta histórias e que, de acordo com o próprio, pelo menos nos próximos 10 anos vai continuar, e nós assim esperamos. A imprensa regional continua a ser o garante que a democracia funciona também localmente e que nos obriga a pensar um bocadinho sobre as coisas que nos acontecem. João, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Os muitos parabéns para a Voz de Trás-os-Montes e mais felicidades para o futuro. Obrigado. Muito obrigada por ter vindo ter esta conversa connosco e, se calhar, a comunicação social regional, se calhar um bocadinho mais que a democracia. Sim. O Para Cá dos Montes é uma coprodução da Associação Valdouro com a Universidade FM. Apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia. E estamos disponíveis todas as semanas nas principais serviços de podcast, no Facebook, no YouTube e noutros sítios quaisquer. Em todo o lado, esta semana eu não canto. É melhor que não cantes. Esta semana, na passada quinta-feira, ficamos a saber que um dia Vila Real vai voltar a ter comboio. Isto significa que vale a pena acreditar, mas não significa que tenhamos que deixar de lutar. Muito obrigado a todos aqueles que na Associação Valdouro muito contribuíram para este desfecho. Cá continuaremos. Até para a semana. Até para a semana.